Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Bom, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. A mão esquerda seguro o telemóvel, a mão direita a caneta e continue aqui o papel com o problema. Vamos ao essencial. Necessariamente problema de matemática. Tens aqui a função, uma função a função y de x igual ao produto entre raiz quadrada de x e o cosseno de x elevado a 5 dividido pelo produto entre x mais 1 elevado a 10 e raiz ao cubo de x mais 2 elevado a 23. Quer-se saber aqui a derivada, a primeira derivada. Bom, antes de prosseguir, importa-me convidar a você que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E eu recomendo com que assista ao vídeo anterior também, inclusive até o final. Bom, para a interpretação desse problema, tem-se aqui uma função composta, contém aqui uma parte trigonométrica, da função trigonométrica, uma parte trigonométrica e polinomial, inclusive raízes, quadrada e cúbica, inclusive. Então, após logaritmizar, então, ambas as partes, está a ter y de x igual a ln de raiz de x, cosseno de x elevado a 5 sobre x mais 1 elevado a 10 raiz a cubo de x mais 2 elevado a 23 elevado a 23 necessariamente onde tenho que aplicar a propriedade do logaritmo possível, propriedade logarítmica possível para ambos os casos nessa transformação. Depois é que posso derivar. Então, ln de x igual a nesse caso, se eu tenho ln de a vezes b, necessariamente sobre a, ou seja, c, será ln de a vezes b, a diferença com ln de c será o mesmo. Então a propriedade aqui, então logaritmo, então ln de raiz de x cosseno de x elevado a 5. Então diferença com ln de x mais 1 elevado a 10 vezes raiz de x mais 2 elevado a 23 raiz ao cubo. Necessariamente posso assim representar. Agora tenho ln, tenho essa parte. Então esse nome, propriedade do logaritmo ln de a mais ln de b. Então terei ln de y de x igual a ln de raiz de x mais ln de cosseno de x elevado a 5. A diferença, bom, aqui tem o sinal negativo, então eu devo colocar necessariamente nesse sentido. Então terei ln de x mais mais 2, não, é mais 1, sim, dá mais 1, então sobre elevado a 10, então mais ln de x mais 2 elevado a 23 raiz a cubo, necessariamente.
muita junção nesse caso. Nesse menos, então esse menos multiplicará tudo que está dentro de parênteses. Então ln de y de x igual a ln de x elevado ao meio, isso é o mesmo. Então, propriedade do logaritmo. Se eu tenho ln de a elevado a b, então será igual a b ln de a, necessariamente. Então, terei aqui 5 logaritmo natural do cosseno de x, menos 10 ln de x mais 1, mais ln de x mais 2. Eu tenho que eliminar com a raiz não existe, transformar. Então, se eu tenho raiz de x, isso é mesmo dizer x elevado a 1 meio. Se eu tenho raiz de x, vou fazer a quarta aqui, então terei x 3 sobre 4. Agora, é o mesmo para este caso, então terei 23 sobre 3. 23 sobre 3. Então, ln de y de x, então será igual, bom, 1 meio, propriedade do logaritmo, então ln de x mais 5 ln de cosseno de x, então menos 10 ln de x mais 1 mais 23 sobre 3 ln de x mais 2. Porém, neste caso, eu poderia inclusive multiplicar tudo que está dentro de parênteses pelo sinal negativo. Então, posso, já apliquei a propriedade logarítmica possível, então posso derivar. Então, ln de y de x derivada meio ln de x mais 5 ln de cosseno de x menos vezes mais, então menos 10 ln de x mais 1 menos vezes mais menos, então ln de x mais 2. Porém, esta multiplicação poderia ter feito tanto anteriormente, isto daria o mesmo. Bom, derivada. Bom, ln derivada de a é necessariamente ln de a é a derivada do seu argumento sobre o argumento. Então, para este caso, para y, ln de y derivada será derivada de y sobre y. Então, terei y x derivada da função de x sobre função de x. Então, igual a 1 meio derivada de ln de x. Então, x derivada sobre x. Mais, bom, 5 é uma constante. Então, logo posso aqui colocar exatamente o 5, tanto faz. Então, derivada de ln de cosseno de x será igual a cosseno de x derivada, que é o argumento, sobre cosseno de x. Então, será derivada de seno, do cosseno de x é igual a menos seno de x. Porém, informação adicional, derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, terei aqui menos seno de x sobre cosseno
de x. Sobre cosseno de x, que é a substituição nesse caso. Porém, tenho aqui 5 ln de cosseno de x. Faria tanto inclusive junto L5 ln de cosseno de x. Daria o mesmo. Pois teria derivada de 5. Poderia ser o inverso, inclusive. Depois ln de cosseno de x mais produto entre ln de cosseno de x derivada vezes 5, mas isso poderia ser o contrário, tanto faz. Então, derivada de constante é zero, então isso seria zero. Então, restaria com ln de cosseno de x derivada vezes 5. Então, isso seria 5 vezes cosseno derivada de ln de cosseno de x. Então, derivada do seu argumento sobre o argumento. Então, seria derivada de cosseno menos seno, então teria menos 5 seno de x sobre cosseno de x. O resultado seria o mesmo. Então, seria o mesmo nesse sentido. Então, menos, portanto, sendo uma constante, logo deixo a constante e trabalho com a expressão que não seja uma constante, que não é uma constante, não trata de uma constante. Então, menos 10, aqui é o mesmo. Então, ln de x mais 1, derivada, será a derivada do seu argumento sobre x mais 1. Então, derivada de 1 de x é 1. De 1, derivada de 1 é 0. Então, será 1 sobre x mais 1. Necessariamente. Então, substituindo, terei 1 sobre x mais 1 menos 23 sobre 3. O mesmo acontece com derivada de x mais 2, de ln de x mais 2. Então, x mais 2, derivada, que é do argumento, sobre o argumento de ln. Então, será x, derivada de x, 1, derivada de 2 é 0, porque é uma constante. Então, será 1 sobre x mais 2, necessariamente. Então, terei 1 sobre x mais 2. X mais 2. Então, terei necessariamente y derivada. Eu pretendo obter y derivada. Então, isolo aqui y derivada será igual a função de x. Função de derivada de x, então igual a função de x. 1 meio. Derivada de x é 1, então fique com 1 sobre x. Menos 5 vezes menos seno, então menos seno de x sobre cosseno de x. Então, menos 10 sobre x mais 1, menos 23 sobre 3x mais 2. Necessariamente. Agora, y de x é a função do problema. Então, raiz de x, portanto, a raiz de x, cosseno de x, elevado a 5 sobre x mais 1, elevado a 10, o produto com a raiz a cúbica de x mais 2, elevado a 23. Necessariamente. Então, isto substituo. Substituo necessariamente. Substituo onde vem o x. Então, terei y derivada, ou seja, derivada da função de x igual a raiz de x cosseno de x elevado a 5 sobre x mais 1 elevado a 10,
raiz cúbica de x mais 2 elevado a 23 vezes 1 sobre 2x 1 sobre 2x menos aqui tenho menos seno de cosseno de x. Seno de x sobre x, ou seja, sobre cosseno de x é igual a tangente de x. Então posso substituir lá. Informação adicional: cosseno e seu inverso sobre seno de x é cotangente de x. É cotangente de x. Então teria que substituir aqui, então teria menos tangente de x. Menos tangente de x. Não, é 5 também, aqui tem 5. Então menos 5 seno de x sobre cosseno de x. Então aqui menos 5 tangente de x. Então menos 10 sobre x mais 1 menos 23 sobre 3 x mais 2. Podendo até transformar essa expressão, poderia, então logo diria derivada, ou poderia parar por aqui mesmo. Então, ou da derivada de x, da função de x, igual a raiz de x, cosseno de x elevado a 5, sobre x mais 1, elevado a 10, raiz cúbica de x mais 2, elevado a 23. Então, vezes 1 sobre 2x menos 5 tangente de x menos 10 sobre x mais 1 menos 23 sobre 3x mais 6 necessariamente. E paro por aqui. Mas antes de ficar aqui a ilustração, e antes que esqueça, recomendo, assim que está vendo o vídeo, com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. Bom, mais uma vez, subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.